Fala pessoal, a porta tá aberta, pode entrar. Esse é mais um Mizoncast que está começando e a gente está aqui para falar sobre o mercado imobiliário. Você sabe que esse é o nosso assunto central e se você não viu ainda os nossos outros vídeos, eu convido você a dar uma olhada no nosso canal que fala sobre tantos assuntos, sobre financiamento, sobre locação, sobre venda, sobre aquisição e construção, sobre todos os assuntos que você imaginar dentro do mercado imobiliário. Se você é corretor, você com certeza vai ser muito ajudado aí nas suas vendas. E se você é comprador ou está procurando imóvel para comprar, tenho certeza que isso daí vai ajudar você a comprar um melhor imóvel da melhor maneira possível e com os maiores e melhores descontos que você imaginar. Para isso, você pode também contar com a Mizon, né, Negócios Imobiliários, a nossa imobiliária, que está sempre aqui à disposição também sua, para poder te ajudar, te auxiliar no aluguel da sua casa, na venda, na compra do seu imóvel, enfim. Antes da gente começar aqui o nosso Mizoncast, eu quero primeiro pedir para você, clica aqui embaixo, no nosso, aqui no joinha, porque isso ajuda bastante na divulgação do nosso canal. E também se inscreve no nosso canal, se inscreve e também comente aquilo que você está pensando ou está imaginando, ou aquilo que você achou do nosso episódio, né? Isso daí vai ajudar bastante a gente no engajamento, a alcançar mais pessoas, enfim. Se você gostou do conteúdo, é só isso que a gente te pede, né? É super gratuito. Paga somente desse jeito, com os 3 Cs. Curte, compartilha e comenta. Beleza? E hoje eu tô aqui com o Wellington, né, que é do Mefir, lá da igreja Mefir, é empresário dentro do ramo de refrigerações, certo? De ar-condicionado e tudo mais. E hoje nós vamos bater um papo de empresário aqui, porque um dos trabalhos dele na igreja mesmo, né, Wellington? É com microempresários, com empresários também, que tá atuando lá na igreja, lá com o pessoal de lá. E isso tá trazendo uns resultados, né? A gente vai conversar sobre isso aqui durante o decorrer da nossa conversa. Seja muito bem-vindo, Wellington. Bom, primeiramente, muito obrigado. Me sinto feliz, né? Honrado por estar participando aqui desse episódio. Claro que sempre dá um friozinho na barriga, né? O início. Agora estou um pouquinho nervoso. Mas eu acredito que vai ser sensacional. A gente tem muita coisa para falar. Que legal. Tanto na parte de empreendedorismo, na parte dos nossos próprios negócios, das coisas que a gente faz. No modo geral, assim, tem bastante coisa para falar. Mas, primeiramente, obrigado a você pelo convite. Obrigado a Deus, né? A gente não pode deixar nunca de agradecer a Deus por nos proporcionar alguns momentos aí de honra. Uhum. E eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa para falar. Beleza. Eu também quero agradecer muito você, porque assim, foi difícil a gente conseguir marcar. Foi. Uma hora era uma coisa, outra hora era outra, outra hora não dava, outra hora dava. As agendas não batem. Tava batendo, mas foi legal te chamar. E o objetivo nosso mesmo da nossa conversa aqui, e o porquê que eu quis chamar é exatamente pelo seu trabalho na igreja, né? Com os empresários e também do seu trabalho dentro no mercado, enfim, em si, de refrigeração. E uma coisa que me chamou muita atenção é o seu trabalho também lá no empreendimento que a gente vende, que é o Drummond. Isso. Né? Então, só para a gente poder então começar mesmo o nosso bate-papo em si, eu queria entender como que você se descobriu como empresário. Né? Como que você falou assim, cara, eu não quero ser CLT não, eu quero ser empresário. Queria que você contasse a sua história nesse sentido. Certo. Isso aqui pra gente, sabe, a gente fica emocionado quando fala de tudo como começou e como surgiu, né? Começou há exatamente aí, há 8 anos e meio, aproximadamente. Eu sou formado em engenheiro, trabalhei na empresa Duratex por 9 anos. E meu irmão, que é meu sócio, ele trabalhava numa outra empresa, que é a empresa Ambev. Então, os dois trabalhavam em empresas excelentes, né? Empresas multinacionais. Muito boa, mas a gente sempre teve a vontade de ter o próprio negócio, mas sempre falta aquele vai, né? O pontapé inicial, o start, se desafiar e ir. Teve um dia, eu trabalhava como consultor de projetos numa empresa em Santa Cruz do Rio Pardo. A gente estava elaborando ali um projeto para aumentar o faturamento da empresa. Não só o faturamento, mas também a produtividade. E a gente conseguiu fazer um resultado legal ali de 40%. A gente conseguiu obter um resultado de aumento de produção em 40%. E ali eu percebi que, peraí, acho que leva o jeito para negócios. Eu peguei férias, estava na minha casa,
entrei em contato com meu irmão e a gente falou, pô, vamos abrir nosso próprio negócio. E aí, Caio, vem a pergunta que todo mundo fala, né? Por que essa área, que hoje a gente chama de conforto térmico, né? A gente deu uma gourmetizada na nossa área, no jeito de falar. Por que trabalhar com isso? Sendo que nós não tínhamos nem equipamento de ar-condicionado em nossa residência. A gente morava com os meus pais e não tinha ar-condicionado. Então, como que você parte para um ramo onde você não tem know-how e experiência nenhuma? E exatamente a gente não tinha nada. Não tinha know-how, não tinha experiência, não tinha equipamento, não tinha nada. Mas a gente tinha vontade de empreender e ter nosso próprio negócio. Então, a gente foi conhecer o mercado. A ideia do início sempre foi o ar-condicionado em si? Não. Não, a ideia era abrir alguma coisa. e o quê? Então, a gente foi analisar o mercado. Qual área que a gente poderia atuar, que a gente poderia fazer uma boa gestão e que no mercado hoje está faltando. E aí a gente viu que nessa parte aí de climatização já existia muitas empresas que trabalhavam com isso, mas 99% das empresas que trabalham com isso hoje elas não se preocupam com gestão. Ela se preocupa apenas com a parte técnica. E a parte técnica ela é fundamental, é essencial, não pode faltar. E isso iniciou há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás. Só que a parte de gestão também não pode faltar, que hoje a gente enxerga como primordial. Na verdade, tem duas coisas aí que eu achei bem legal que você falou, assim, que eu acho que você conhece, com certeza, né? O Flávio Augusto, esse pessoal. E eles falam uma coisa bem, bem interessante com relação ao empresário. Que o verdadeiro empresário, em primeira instância, é o cara que procura problema para poder solucionar. Exato. E é o cara também que procura problema para poder solucionar. E qual a outra coisa que você comentou agora? Você falou de procurar, ir atrás. Analisar o mercado e ver o que o mercado está precisando. Isso. Qual que é a necessidade? Gestão. Então, a primeira é procurar algum problema para poder solucionar. Isso. E o segundo é fazer uma gestão. Porque, na verdade, o empresário, às vezes, ele se perde na questão de ficar somente pensando no resolver fim. Aquele problema, isso. No fim do problema. Quando, na verdade, ele tem que fazer a gestão da empresa, né? Para a empresa ser uma empresa que funcione sem ele até. Exato. A empresa ela precisa ter alguns indicadores, e aí cada empresa tem os seus indicadores, né? Como produtividade, faturamento, qualidade, números de vendas, absenteísmo, tem inúmeros indicadores e cada empresa tem os seus. Mas de qualquer forma, gestão. Então, sim. Não importa quais sejam os indicadores, mas você tem que ter gestão, você tem que avaliar números, dados. Eu acabei de sair de uma reunião agora que eu te falei, né? Eu tenho uma reunião antes de ir. Por quê? A gente acabou de ter uma reunião financeira, onde a gente estava analisando os indicadores e números da empresa para saber se o caminho que a gente está indo está correto ou se a gente precisa ajustar alguma coisa para poder achar a rota de novo. Então, assim, a gente tipo tem... ROI, né? Tipo ROI, isso, exato. Porque você precisa primeiro ter um dado na onde você quer chegar, meta, né? Indicador, por exemplo, quero ter 30% de lucro líquido. E quanto eu tenho hoje? A pessoa nem sabe, não tem noção disso, né? E o Flávio Augusto, ele fala bastante sobre isso, né? Sobre se você não tiver problema, você não ganha dinheiro. Então. Então, você precisa... A gente, como empreendedor e empresário, a gente é resolvedor de problema. Então, a gente precisa resolver o problema. Se o teu cliente não tiver problema, se o mercado não tiver problema... Aí não tem dinheiro também. Nem tem dinheiro. Então, assim, a gente precisa encontrar coisas para arrumar problemas. Resolver. E a gente identificou isso lá atrás. Que na nossa área que a gente atua hoje, existia muito técnicos, mas que não conseguiam resolver problemas. De que forma? A gente via que havia muita reclamação do serviço, da execução. Era algo muito incompleto, né? O serviço que era... Era totalmente. Aí a gente sempre teve o papel de gestor, só que a gente não era técnico. Então o que a gente fez? Olha que legal, a gente já iniciou a empresa com gestão. Então a gente abriu o CNPJ, nome fantasia, o controle, o registro do BR. Então antes de iniciar as próprias atividades, a gente já tinha uma gestão... apesar que simples, né? Mas tinha. Uma empresa pronta já documentalmente. Pronta. Sim. Contas e tudo. Aí
vamos contratar um técnico, porque a gente não sabia fazer o serviço, né? A gente não era técnico. Então, a gente já abriu um processo seletivo antes de começar qualquer serviço. Então, vocês já tinham basicamente um dinheiro já guardado para poder... A gente tinha, não. Eu tinha R$5.000. O meu irmão tinha nada. Aí ele emprestou do meu outro irmão. Falando do... Já que a gente tá falando do empresário do Flávio, né? O Flávio falou que ele começou com cheque especial. Você já começou melhor do que ele. Comecei melhor que ele. Só falta chegar até ele agora, né? Então... Mas tá no caminho. Aí meu irmão não tinha, ele emprestou de um outro irmão, 5 mil. Então a gente juntou 10. Com os 10, a gente comprou um carro, um Fiat Uno 94 preto. E pagamos 5 mil, sobrou 5. Desses 5 a gente usou 2,5 para comprar ferramenta e 2,5 a gente separou para pagar o primeiro salário do técnico. Então contratamos um técnico por um valor que a gente conseguia pagar e ali começou a nossa empresa, né? Ali ela nasceu. Só que sem serviço, né? Porque a gente colocou o nome que é o nome hoje, né? Refrimag. E quem que era a Refrimag há 8 anos atrás? Nada, ninguém conhecia, ninguém nunca ouviu falar, não existia, né? Criou o nome agora. Então a gente começou a prospectar clientes, né? E é só não. Não, precisa de manutenção? Não precisa. Precisa comprar? Não preciso. Que eu acho que é a dor de todos os empreendedores e empresários que estão iniciando, né? Sim, os sempre não assim, e portas porque fechadas. Porque não tem ainda a indicação do que você faz, né? Não digamos tem. Assim. Você não tem experiência, você não tem nome, ninguém te indica, ninguém te dá oportunidade. E é normal isso. E há 8 anos atrás não tinha o Instagram do jeito que é hoje, né? Não. A estratégia de vendas há 8 anos atrás nem se compara com a de hoje. Há 8 anos atrás, o que eu fiz? Eu peguei a lista telefônica, peguei um raio de 100 km de onde a gente morava e comecei a fazer ligação. Eu fazia 300 ligações por dia. Nossa, olha só. Por dia. Eu anotava nome, telefone, ligava, oferecia. E era sempre não. Aí, o que você começa a perceber, né? Como gestor, já tinha esse sangue de empreendedor, você começa a perceber que o mês está quase fechando, não vai entrar recurso para o mês que vem, eu já não tenho mais dinheiro porque eu só tinha um salário e o técnico já está pago, porque o mês inteiro dele já está garantido. Como a gente não tem serviço, então a gente começou a Gente, dar... esse negócio dessa dor do empresário, eu tive uma situação que eu passei na minha empresa, que eu fiquei, acho que uns 2 meses sem receber nada, por causa da situação que a gente estava ali. A gente pagava o funcionário e a gente não tinha o nosso... As pessoas não têm noção disso, né? Nem um pouco. Pulando um pouco, então, a gente começou a receber 6 meses depois de abrir a empresa, que a gente tirou salário. Então, não tinha. Aí a gente começou a dar serviço, Caio. Poxa, a gente ligava para a empresa e falava assim, aí a gente mudou a estratégia. Ligamos, falamos assim, olha, a gente está com uma campanha esse mês, na qual você foi presenteado para ganhar uma manutenção de um ar-condicionado. E aí, dado, você sabe, né? Dado, a pessoa aceita. E a gente ia lá, fazia uma limpeza, mostrava o serviço, a situação do equipamento, levava o nível de consciência do cliente da importância de fazer a manutenção preventiva do ar-condicionado, mostrava que ali existia fungos, lodo, sujeira, e explicava que ela estava respirando um ar poluído, impregnado, que poderia dar um monte de doença, né? Bastante, sinusite, bronquite, rinite. E aí a pessoa falava, nossa, então eu tenho uma dor. Claro que tem. Eu só vou elevar o nível de consciência sua. Quero que você agora entenda que você sempre teve, você só não sabia. Agora você sabe. E aí a pessoa aproveitava e falava, tá, e quanto que fica para arrumar os outros equipamentos? Falava, os outros equipamentos, fazia uma conta lá, falava, eu consigo fazer por tanto. A pessoa falava, não, beleza, pode fazer. E assim começou. Dava uma cortesia e fazia 3 limpezas. Dava uma cortesia, fazia 2. Dava a limpeza, fazia 3. E a gente foi pro distrito. Aí pro distrito a gente conseguiu, só pra gente dar uma boa acelerada, a gente conseguiu o primeiro contato com uma empresa do distrito, que é a Tiliforme Embalagem, que até hoje a gente tem contrato com eles e a gente é muito grato por eles. Eles não deram uma oportunidade de ver um ar que estava com problema, a gente resolveu, eles pediram para ver mais 2, a gente resolveu. Eles iam mudar de prédio, eles iam sair de um prédio e iriam para um outro prédio. Maior, a média de 50 aparelhos que eles já tinham, eles precisam
desinstalar os 50 aparelhos e instalar na nova unidade. Um trampo, né? E aí perguntaram se a gente tinha estrutura, condição, expertise, experiência para fazer. É claro que sim, né? É claro que sim. E aí começou mesmo a andar, porque a gente já contratou mais um técnico, porque aí 2 já não era o suficiente, né? Aí a gente já se tornou técnico, porque a gente foi aprendendo. E aí as coisas foram acontecendo, as portas foram se abrindo, a gente foi crescendo. E na época da pandemia? Porque chegou um tempo da pandemia também, né? A pandemia, assim, para muitas pessoas foi ruim. Pra gente, assim, a gente fala que não foi ruim por qual motivo? A Bracel, aqui em Lençóis Paulista, quando ela foi construída, tinha algumas empresas prestando serviço para ela. E essas empresas, elas precisavam locar imóveis. Então, a gente mora na cidade de Agudos, a nossa empresa ficava lá, agora a gente veio para Bauru. Eles alugaram ali na cidade de Agudos, em média, aproximadamente aí 500 residências. Eles locaram. E a gente era o responsável por instalar todos os aparelhos que eram locados. Todas as casas que eram locadas. Então tinha casa que era 2 ar, tinha casa que era 1 ar, tinha casa que era 3 ar. A gente chegou a instalar aí, na época de pandemia, 800 aparelhos só para eles. Mas é porque na época da pandemia era a época que o pessoal mais ficava em casa. Então aí isso que aumentou muito essa questão do ar-condicionado, né? Sim. E a empresa... Aqui em Bauru, então, nem se fala. E a empresa ela tinha essa política de zelar pelo funcionário, né? Então, na casa ficava só eu e numa casa meu irmão. Porque aí os funcionários nossos não trabalhou. Porque não podiam, né? Então, nessa época só trabalhou eu e meu irmão. Ele ficava numa casa, eu ficava em outra. E ali eu ficava sozinho, né? Então eu ficava instalando os aparelhos, instalava 5, 6 aparelhos por dia. Eu numa casa, meu irmão na outra, instalava 5, 6. E a gente ficou aí uns 2 anos fazendo isso. Poxa, legal. Aí quando a gente instalava os aparelhos, logo depois o pessoal deles chegavam. Aí a gente saía. A gente não tinha contato com ninguém, era eu sozinho e minhas ferramentas, material. E aí as portas foram se abrindo, as coisas foram acontecendo. A gente saiu da cidade de Agudos, a nossa engenharia continua em Agudos. E você morava? Eu moro em Agudos ainda, eu moro lá no Jardim Márcia. Então, a nossa engenharia fica lá, mas o nosso showroom, né, a nossa loja fica aqui em Bauru, na rua Doutor Fuaz, Mato Sabino, 359, para quem quiser lá comprar ar-condicionado. Nossa, muito bom. E assim, no caso do Drummond, né, que é uma... Porque o que me chamou a atenção? Eu vi alguns vídeos de vocês, né? Acho que não sei se foi de patrocínio, mas provavelmente deve ter sido. Falando sobre o empreendimento do Drummond lá, que vocês estavam lá para poder fazer estrutura de lá. Eu queria entender o que é, qual que é a estrutura que vocês estão fazendo nessa construção, exatamente. Por quê? Porque muita gente está fazendo aquisição e construção, ou então tem muito dono de construtora que, às vezes, fica curioso de saber sobre essas situações. Então, eu queria saber o que vocês fazem lá e o porquê que a construtora chamou vocês para fazer lá. Tá, beleza. Por quê, né? Então, com esses 8 anos que a gente tem de empresa, a gente está indo para 9, a gente foi crescendo. E cada vez que a gente cresce, a gente estabiliza, cria raízes e cresce de novo. Então, a gente começou lá atrás em 2 pessoas, hoje a gente está aí aproximadamente aí 25 pessoas que trabalham com a gente. E a gente passou a ficar muito conhecido, Bauru e região. Onde algumas construtoras acabam nos procurando pela estrutura que a gente tem, o know-how e a experiência que a gente tem, né? Pela posição da Refrimag. Hoje a Refrimag ela é bem posicionada, a gente enxerga a Refrimag hoje como referência no mercado de atuação aqui em Bauru. Uma das maiores aqui de Bauru, né? Mas de referência mesmo, que as pessoas enxergam e olham e falam, puxa, é uma inspiração, a gente é uma referência aqui. E isso faz com que você passe a ser conhecido. Tem algumas outras construtoras que a gente já prestou serviço e a gente tem a gente tem um Instagram nosso que ele é bem visto, né? E a gente aproveita isso para a gente se posicionar dentro dele. Então, as obras que a gente faz, a gente mostra todo o processo que ele é feito, como que o serviço é feito, como que a gente vende, como que a gente atende os clientes. E, querendo ou não, isso aí vai se espalhando. Então, isso já fica uma dica para quem nos assiste, né?
utilize bastante as redes sociais. Porque hoje as pessoas não saem da internet. Exatamente. Lá atrás eu vendia por telefone e aquela lista telefônica, né? Aí 8 anos atrás. Hoje isso não existe. Pelo contrário, hoje se você liga, as pessoas não te atendem. Hoje é o meu negócio do Google. Exato. Então você tem que se posicionar na internet hoje. Hoje é internet. Uhum. Né? Ainda mais agora, com a inteligência artificial, a internet se fez ainda mais necessária. Então a gente se posiciona bem na internet, tanto no Google, né? O Google Meu Negócio, como também no nosso Instagram e o site nosso. Uhum. E aí, conforme a gente vai se posicionando e a gente vai mostrando o nosso dia a dia, a gente mostra o trabalho que é realizado, como que ele é feito, os técnicos executando. E as empresas ficam de olho. Uhum. As empresas estão de olho. Às vezes a gente não acha e não Exatamente. vê, né? Mas as pessoas estão vendo. E querendo ou não, as pessoas vêem resultado, Caio. Uhum. Isso é algo muito importante para todo mundo ter isso na cabeça. As pessoas veem resultado. Então, se você não mostra resultado, logo as pessoas não te veem como uma pessoa que tem credibilidade. Uhum. Não sei se isso felizmente ou infelizmente, mas é uma realidade. Quem não surfar nessa realidade fica para trás. Hoje, para você vender, você precisa se posicionar e mostrar resultado. Então, a gente utilizou essa estratégia de se posicionar e mostrar resultado. E como a gente já fez serviço para algumas construtoras e a gente já se posicionou na internet, mostrando o trabalho que a gente faz, desde fechamento de orçamento até o início de execução e depois a entrega da obra e a satisfação dos clientes e também dos nossos parceiros e empresários, outras empresas acabam vendo isso e acabam vindo atrás. E a construtora, no caso do Drummond, né, é a Menin. Eles entraram em contato com a gente através de um dos funcionários deles lá, uma funcionária, na verdade, entrou em contato comigo. E ela Você lembra falou, quem é? Lembra, é a Bruna. Ah, tá. É Bruna Correia. Ah, sim. Ela entrou em contato comigo para falar que eles estavam construindo o Drummond e precisava de uma empresa especializada no mercado que pudesse atender a necessidade, os desejos deles e as dores, porque eles já tinham passado por outras empresas e estavam frustrados com algumas coisas que aconteceram. E eles são muito fortes lá em Marília, né? A gente vai chegar lá. Então. A gente vai chegar lá. Eles entraram em contato, eu fui fazer a primeira visita, com um projeto já em mãos, que eles me enviaram, né? Então eu vi toda a planta, o que eles estavam fazendo, o tamanho e a grandeza. Fui até o local fazer uma visita técnica, e aí nessa visita técnica, aí vem o poder da autoridade. Quando você tem autoridade no assunto e você demonstra isso para a pessoa, as pessoas tendem a dar credibilidade. Então quando eu fui lá, eu já fui com essa mentalidade, eu vou entregar o meu melhor. Eu vou fazer para ela uma apresentação que eu acredito que ela nunca viu. E isso vai trazer credibilidade. E ela vai confiar no nosso serviço. Então eu cheguei lá, vi o que eles precisavam fazer e ela me passou qual que era os desejos e necessidades. E depois que ela falou, aí eu comecei a me apresentar. Me apresentei novamente como Wellington, falei um pouco da Refrimag, falei dos serviços que a gente já tinha feito, para as construtoras que a gente já tinha trabalhado. E o que ela precisa fazer, como que a gente poderia fazer, como que a gente poderia entregar, de que forma. Que inclusive a gente mudou até o projeto deles. Então. Eles tinham... isso que é legal. Eles tinham um formato em que eles iriam fazer a parte de infraestrutura e a gente indicou, né? E se fizesse dessa forma? E aí eles falaram, poxa, gostei. Essa forma, eles não me passaram valores, mas eles tiveram uma redução com mão de obra e material muito grande. Porque eles iam, por exemplo, a nossa infraestrutura, que é o serviço que a gente está fazendo lá hoje, a gente iria deixar exposta essa infraestrutura e eles iam fazer uma boneca de gesso para esconder toda aquela tubulação. Entendi. E uma parte dessa, a gente falou, e se cortar a parede e embutir na parede? Ela falou, dá? Eu falei, dá. Ela falou, é possível? Não vai atrapalhar em nada? Não vai mexer com a estrutura? Não, não vai. E aí, quando a gente apresentou e mostrou para eles que era possível, e eles viram na prática, porque eles deixaram a gente fazer uma amostra, aí eles vão dizer que se apaixonaram. Falaram, poxa, era isso que a gente queria. Negociamos valores, né? Como sempre. Claro. E aí foi aprovado. Então, o que a gente faz hoje lá no Drummond, para Menin?
Então, eles estão construindo um empreendimento de 288 apartamentos. Certo. São 18 torres. E cada torre tem 16 apartamentos. Então, são 18 torres, cada torre 16 apartamentos com 4 pavimentos. E o trabalho nosso... E com varanda, né? Não sei e se com vocês, varanda, sim. de repente, vão usar a varanda também com relação a isso. Uma parte bem estreita, bem pequena, vai ser utilizada para equipamentos de ar-condicionado. Mas nada que vá comprometer o espaço e nada que vá atrapalhar o cliente. Eu, com toda certeza... sou uma das pessoas que querem comprar um apartamento lá. Ah, então beleza. Daqui a pouco a gente já negocia isso. Vamos entrar pra essa parte, né? Porque assim, ó, o local, eu enxergo como um local privilegiado, um local onde, assim... tem condução ali isso também. Que eu ia falar, a localização dele é uma avenida que tem muito movimento, então, e tem muitos apartamentos por ali já, então é um local bem localizado. É um empreendimento, eu até vejo em modo meio que inovador. Perto da FIB, Minha Casa Perto Minha da Vida. FIB, Minha Casa Minha Vida. Não é pequeno. Não. Em vista dos Minha Casa Minha Vida, dos Minhas Casas Minha Vida que tem por aqui. E além de não pequeno, e além de estar bem localizado, e além de tudo o que você já falou, eles vão entregar pronto para instalar ar-condicionado, que é um diferencial de outros Minha Casa Minha Vida. Claro que não é o único, né? Tem outros Minha Casa Minha Vida que também tem, mas são poucos. Mas de repente são exatamente como você falou, com esse tipo de boneca, de gesso, Isso. que é uma coisa mais simples, digamos assim. E então lá, essa parte somos nós que estamos fazendo, né? A gente já fez, são 18 torres, a gente fez 6 indo para 7, alguma coisa. Acho que essa semana entrou na 7ª. Então, o cliente que comprar o apartamento, ele vai comprar pronto para instalar ar-condicionado. Então, vamos dizer que quando você iniciar o teu trabalho de vendas, né? O cliente que comprar o apartamento com vocês, né, que comprar o apartamento lá do Drummond, ele compra e depois ele só compra o equipamento e faz a instalação. Ele não vai ter a preocupação de fazer a pré-instalação do ar-condicionado. E vai ter o Drummond 2 também. Vai ter. Então, vai ter o Drummond 2. Então, no Drummond 2, com certeza, espero que vai seja ser a com a mesma gente. coisa. Ah, com certeza. Absoluto. E aí, falando de Marília, né? O diretor da construtora, ele adorou o trabalho que a gente está fazendo. Qualidade, rapidez, atendimento, preço bom e limpo, né? Eles vão lá, o local tá limpo, os funcionários educados, comprometidos, traz segurança, confiabilidade. E aí eles nos convidaram para ir para Marília. Então lá em Marília a gente já tem um empreendimento fechado com eles. Top. Que provavelmente inicia em outubro, a gente fechou com eles. Lá em Marília eles têm muito empreendimento de alto padrão. Sim, sim. E, apesar deles terem Minha Casa Minha Vida e tal, mas eles têm bastante empreendimento de alto padrão lá, né? Esse que a gente vai fazer agora é de alto padrão. Então. Eles estão em várias áreas, né? Sim. Alto padrão, médio padrão, baixo. E o empreendimento deles é muito bom. Realmente é muito bom. É muito bom. Como eu disse, depois que eu conheci, eu tenho, assim... total interesse de estar adquirindo meu apartamento, com toda certeza. Isso é muito bom. Ainda mais que eu moro em Agudos, vou vir morar para Bauru. Ótimo, então. Eu vou morar lá. Então, ótimo. Nossa, muito, muito, muito legal esse trabalho, tá vendo? E assim, você acha que esse tipo de trabalho que você faz com a Menin, por exemplo, com uma casa em aquisição e construção, também daria para fazer? Opa, com certeza, com certeza. A gente faz bastante também, tá? Então, a gente faz... vamos abrir, né? Então a gente faz para construtora, a gente faz para construtor, que às vezes vai construir apenas uma residência. A gente faz para empresa, para comércio. A gente atende todos os públicos. A nossa empresa, apesar de ela estar muito bem localizada, e algumas pessoas acham que a gente só atende alto padrão, não é exatamente isso. Deve ser por causa da localização também, né? Ou por causa do nome também. A gente brinca entre a gente que a gente acabou indiretamente afastando alguns clientes, porque criou-se na mentalidade deles que a empresa agora ela
tá muito grande e que atende só coisas grandes, mas não, a gente atende todos os públicos da mesma maneira, do mesmo formato, do mesmo procedimento, mesmo padrão. Todo cliente que entra na nossa loja, ele é atendido do mesmo jeito. Ele vai entrar na nossa loja, a gente vai levar ele para nossa área gourmet, vai tomar um café, comer alguma coisa, uma coca, um refrigerante, um energético. Mais um incentivo para você ir lá, tá vendo? Vai bater um papo ali, a gente vai descontrair um pouco para depois ir para a área de vendas. Então, se alguém quiser ir lá pelo menos para tomar um café, a loja está aberta e vai ser atendido do mesmo jeito. Eles trabalham com todos os gatilhos, desde da boca até os olhos, tudo. Inicia pela boca, né? Ganha o cliente por ali. Aí depois a gente... Se for cliente, então, já comprou seu produto ali no começo. Normalmente compra. A gente brinca que quem entra ali dificilmente sai sem comprar. E uma coisa, no caso, qual que é a diferença de um imóvel, de uma casa, de um apartamento, seja como for, que tem a infraestrutura do ar-condicionado em si e a que não tem? Tá. Porque assim, antigamente não tinha isso, né? Agora que começou a ter. Então, qual que é a diferença aí nesses quesitos? Pro cliente isso é uma dor, tá? O cliente que tem uma residência que ela não está preparada para instalar ar-condicionado e ela precisa fazer a preparação, isso é um pouco chato. Por quê? Porque a gente vai ter que cortar parede. Então, assim, primeira indicação, né? Primeiro sugestão ou primeira dica para quem está nos assistindo é quando for construir, já faça a pré-instalação do ar-condicionado. Por quê? Porque a gente corta a parede, a gente embute dreno, embute tubulação, embute cabeamento, embute caixinha de passagem, leva a condensadora lá pro telhado, deixa aí o evaporador na parte de dentro. E esse processo é um processo que gera bagunça, né? Gera um certo transtorno, porque vai cortar parede, vai fazer pó, vai fazer sujeira. Então, assim, para quem está construindo, a indicação é que já procure uma empresa, de preferência nossa, já procure uma empresa e faça um orçamento para ver quanto fica para fazer uma instalação, porque isso, cara, isso vai fazer uma diferença gigante lá na frente. Porque você imagina, você constrói uma casa hoje, seja baixo, médio ou alto padrão, não importa, você construiu. Aí você lembra do ar-condicionado. Poxa, preciso do ar-condicionado. Aí você liga para a empresa e fala, olha, quero instalar o ar-condicionado. A gente vai fazer algumas perguntas. Dá para fazer a instalação parede com parede, costa a costa? Que é um termo utilizado onde a gente tem uma parede e fica dividido os ar-condicionado. Esteticamente não fica bonito. Porque você imagina uma casa que você acabou de fazer e na fachada ou na lateral da sua casa vai ficar aquela condensadora aparecendo. Esteticamente não é bonito. Mas também não é proibido, aí cada um tem o teu gosto, né? Mas aí imagina que sua casa você deixa a condensadora lá no telhado, na caixa d'água, escondida, sem jogar ar quente em ninguém, sem atrapalhar ninguém, sem poluir o ambiente. Então, a pré-instalação do ar-condicionado é exatamente para isso. É para que a gente faça a preparação, a estrutura, para que quando o cliente for instalar o teu equipamento, ele tem tudo pronto. Ele só compra o equipamento e instala. Então, assim, qual que é a diferença? A diferença é que quando você está construindo e você já faz essa preparação, você diminui custo, porque vai ficar mais barato, porque está em obra. Você não tem danos colaterais no futuro de você estar com a casa pronta e ter que cortar a parede de novo, ter que cortar... mexer com estrutura, basicamente. Mexer com estrutura, descer dreno, embutir dreno, para a água não ficar pingando no chão. Não, e tem prédio aqui em Bauru... Prédio bom, hein? Grande. Acho que você deve conhecer o Quinta Ranieri Gold. Quinta Ranieri Gold, a gente fez muito serviço lá. Então você já deve saber do que eu vou falar, né? Não tem estrutura para ar-condicionado. Nenhuma. Quinta Ranieri Gold, que é da Dinâmica e o Higienópolis, um pouquinho para cá. O Higienópolis já deve ter, eu não sei como é que tá. Não tem. Não tem? Não. Gente, tanto o Quinta Ranieri... a gente foi uma das empresas que fez a infraestrutura, porque eles entregaram sem a pré-instalação do ar. E tem cliente até hoje lá que não fez a pré-instalação do ar-condicionado porque não quer passar por essa dor. De ter que furar parede, rasgar a parede, fazer gesso, pintar de novo. Pior que ainda tem a área técnica que é lá no meio do... Lá no meio. Tem que passar a tubulação por uma laje, por exemplo, da sala... passa pelo quarto, que passa pelo banheiro, que vai para a área técnica. Então, assim, tem muita pessoa... Né? Tem pessoa que fala, passa o calor.
E é triste isso, né? Porque se ela tem uma dor, a gente quer resolver essa dor dela, mas de alguma forma a gente não consegue. Mas vocês chegaram a conversar com o pessoal da Dinâmica? A gente, agora, depois de algum tempo, eles estão fazendo. Ah, legal. Então agora os empreendimentos que estão sendo novos, entregues, os mais novos já tem. Mas um dos últimos, que foi o Higienópolis, que ali são, se não me falha a memória, são 220 apartamentos, a gente fez acho que 190 apartamentos a gente fez. Toda a parte de infraestrutura. Mas aí fizemos antes dos moradores entrarem. Entendi. Cortamos parede, embutimos drenagem, embutimos caixinha, fez forro de gesso, pintou, preparou, instalou ar, aí o cliente mudou. Entendi. Então ali a gente fez. Porque ali, na verdade, já é um empreendimento novo, né? Então dá para fazer essas coisas porque a pessoa não tá morando ali. Exato. Já o Gold não, o Gold já é um empreendimento mais antigo, então a pessoa já tá morando. E por isso muitas pessoas acabam não fazendo porque não querem passar por esse transtorno, né? Por essa dor. Mas a gente tenta fazer de uma forma que traga menos transtorno possível. A gente leva até aspirador de pó para poder fazer a limpeza depois do ambiente, não deixar o ambiente por causa sujo dos e poluído. móveis, enfim. Mas a gente, em alguns lugares, a gente até coloca lona em tudo. Para tentar mesmo, de alguma forma, amenizar o impacto de sujeira. Mas não é todos os lugares que a gente consegue e também não são todos os clientes que estão dispostos a fazer isso. Então, essa preparação ela é de suma importância. Tem até cliente que não vai instalar tão cedo. E a gente explica, mesmo que for para vender a casa, faça porque você valoriza. Porque hoje os clientes que vão comprar imóvel, eles perguntam. Tá pronto para ar-condicionado? Ah, tá. Pô, tem interesse. Vamos dar continuidade. Não tá pronto, vai ter que fazer. Ah, então vou pensar, vou encontrar uma outra alternativa. Às vezes você perde de fazer uma venda porque o teu imóvel não tá preparado para receber o ar-condicionado. Quando o cliente sabe que ele vai ter que cortar chão, piso, parede, para poder colocar ar-condicionado, e às vezes tem um imóvel que é concorrente com o dele, que já está preparado, às vezes, mesmo que ele pague um pouco mais caro, ele prefere pagar um pouco mais caro para ele não ter esse transtorno. Então, isso valoriza muito o imóvel. Exatamente. E, beleza, agora entendendo já como é que você trabalha como empresa em si, né? Agora eu queria saber com relação à parte do pessoal do Rede de Empreendedores, da igreja. Queria muito saber como que foi que surgiu na verdade, essa ideia já vem de muito tempo. Eu já fui lá no comecinho, quando até foi num sábado de manhã, não lembro se foi sábado de manhã. Já teve sábado de manhã, assim. Já teve à tarde. Eu fui uma vez lá. Certo. E aí eu queria saber como é que foi que começou, não sei se está desde o começo que a gente deve estar, né? Sim. E como é que foi que começou essa ideia? Porque, na verdade, quem me chamou para ir, na época, foi o André, do Enrede. Ah, eu sei quem que é. O André do Enrede. Eu sei quem Ele que me chamou, porque a gente trabalha algumas coisas de seguro-fiança. Sim. Alguma coisa Inclusive, se ele estiver assistindo, ele tá devendo uma visita, viu? Bom saber. Inclusive, eu preciso trazer ele aqui. Ah, legal. Bem lembrado isso aí. E aí o André falou pra eu ir. E eu achei a ideia muito legal, parece que ela amadureceu bastante, né? Sim. Não sei se de repente deu uma parada ou voltou, não sei. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa rede, porque inclusive eu até mandei mensagem lá pra gente ver se tinha algum corretor. Eu vi. Aí teve a Sheila, né? Veio falar com a gente, foi hoje lá. A gente começou com a gente lá, trabalhar com a gente. Ah, já começou? Oi, que legal. Começou a trabalhar com a gente lá, então tipo assim, são bons frutos que dão, né? Que legal, fiquei feliz agora. Então eu queria saber como é que foi e como é que está sendo também esse projeto. Bom, a Rede de Empreendedores, ela já tem aí aproximadamente uns 4 anos. Quando ela iniciou, lá atrás, eu ainda não estava presente, então até dar a honra, né, a quem iniciou isso, né? Que foi o Wellington, que é amigo, sócio, irmão. É negócio de Wellington, isso. Você vê só, o Wellington é bom, dá resultado. Ele que iniciou lá atrás, junto, claro, que, né, com o nosso pastor, o pastor Jean. É um moreninho, né, o Wellington? Isso, é o carioca. Sim, é um moreninho que tá com pouco cabelo. Quase nada. Quase nada. Iniciou com ele lá atrás, eu ainda não era da empresa, da Igreja Mefir.
Quando eu entrei na igreja, eles já tinham esse trabalho. Então, eles iniciaram lá atrás eles começaram 2, 3 pessoas, só entre eles mesmo, mas deram continuidade, foi crescendo e também foi se desenvolvendo, e aí deram uma parada. Tiveram até um resultado legal, mas deram uma parada, dá uma respirada, sabe? Chega fim de ano, respira, dá uma descansada também, porque é intenso. Sim. Pra gente é bem intenso. Porque pra quem é empresário, né? A gente trabalha pra caramba, né? E aí, agora, a gente retornou tem uns 3 meses. O Wellington, ele tá com outras atividades, ele não conseguia mais ficar como responsável, né, pela rede. E aí o pastor Jean me fez o convite. Como a gente, como eu disse, né, quando você dá resultado, as pessoas enxergam, né? Então, a nossa empresa hoje ela dá muito resultado. O nosso perfil como gestor, ele enxerga empreendedores que dão resultado, empresários que dão resultado. Só voltando um pouquinho para trás, a gente iniciou há 8 anos atrás, mais ou menos, e a gente não tinha nada, né? E hoje a gente tem um departamento de engenharia, que é um barracão que a gente construiu. Então, compramos o terreno. Olha que gostoso, Caio. A gente comprou o terreno à vista. Olha que isso. Depois da compra do terreno, a gente construiu do jeito que a gente sempre sonhou. Então, tem departamento lá, tem salas do diretoria, que fica meu irmão e a Carol. Isso lá no FUAS? Não, isso em Agudos. Em Agudos. Isso, lá em Agudos. Fica lá a sala da diretoria, a sala de treinamento, a sala de reunião, depósito, almoxarifado, um espaço amplo para o pessoal almoçar, tomar café da manhã. Tem a parte que fica os estacionamentos, carros e tudo. E a gente também tem um espaço lá que a gente dá curso, né? A gente também dá curso. Poxa, legal. Então a gente profissionaliza a nossa área. Treina o pessoal. E muita gente pergunta, mas vocês é doido? Vai profissionalizar a área de vocês? Sim. Por quê? Porque isso é bom. Porque eleva a régua. Claro. Todo mundo fica qualificado, todo mundo é profissional, todo mundo cobra os valores meio parecido. Não fica aquele de que um cobra 300, outro cobra 700, essa dispensança de valores muito grande. Então a gente começou a apostar em profissionalizar os nossos concorrentes. A gente realmente profissionaliza concorrente ou a gente ensina novas pessoas a se tornarem concorrente nossa. Poxa, que legal. A gente formou... Mas vocês pagam esse curso, não? É pago. As aulas quem aplica é eu e meu irmão. Então, uma pessoa que tem vontade de trabalhar na área... Que bom que tem gente que pensa igual eu. Porque assim, por que eu tô falando isso? Porque eu tava conversando exatamente sobre isso com o Wellington. Certo. Mais um. Com outro Wellington aqui da produção aqui hoje. Né? Porque eu tenho um entendimento de que a gente precisa ter... Não tem isso aqui em Bauru para corretores, um exemplo. Não tem. E a maioria dos corretores não tem preparação. A gente vê que às vezes não sabe, às vezes o mínimo, não sabe o que precisa. Então a gente tem esse pensamento aí de desenvolver um curso ou alguma coisa assim, um seminário, né, para sei lá, uma semana ou então um final de semana, uma imersão, alguma coisa assim, para poder entender pelo menos no mercado imobiliário para trabalhar bem, para ser um bom profissional, né? Isso não tem. As imobiliárias não dão treinamento, que é um diferencial nosso também. A nossa imobiliária, a gente procura dar o treinamento, fazer a pessoa entender como é que funciona. Tem um começo para a pessoa iniciar. Né? Que nem eu perguntei hoje para a Sheila mesmo. Certo. Eu falei, mas Sheila, porque ela falou que ela tinha começado o curso já faz uns 3 meses atrás, alguma coisa do TTI, que é o curso para chegar que teu Cresce. Aí eu perguntei pra ela, falei assim, então eu queria estagiar, só que eu não tava conseguindo. Certo. Falei assim, mas por que você não tava conseguindo? Eu falei assim, porque eu não tava achando imobiliária que queria. É isso aí. E, gente, o que mais a gente tá tendo de problema é de ter corretor. Tá difícil de achar corretor para trabalhar no imobiliário. Então, tipo assim, não tá tendo comunicação, não tá tendo treinamento, não tá tendo... E é esse tipo de coisa que eu tô querendo fazer, profissionalizar para minha área, trazer para minha área. E indico fazer isso, viu? Quando você faz isso, você se posiciona no mercado. Você se torna uma referência. Fala, poxa, o Caio está ensinando. E, querendo ou não, traz credibilidade isso, né? Eu até te desafio a fazer isso. Faz. Então, tanto que agora, o Misoncast, que é o podcast que a gente está fazendo aqui, a ideia
se acontecer, de viralizar, de crescer, de virar um canal grande, tudo bem. Mas a nossa intenção maior com esse canal, com o MisonCast, é exatamente demonstrar, em primeira instância, para ensinar para corretores algumas coisas, né? Porque se você for ver os nossos vídeos, nossos conteúdos, tem muita coisa que a gente fala sobre muita coisa do mercado. Financiamento, Certo. Minha Casa Minha Vida, locação. Tem muita gente que não entende nada de locação. Então a gente fez um episódio inteiro falando sobre locação. Legal, melhor legal. forma de locar. Né? A gente tem bastante conteúdo nesse sentido. Então, e tem bastante conteúdo nesse sentido. Então, a nossa ideia é mais gerar o valor nesse sentido, da pessoa entender, ver como que a gente trabalha, ver que a gente entende do negócio, do que simplesmente viralizar ou crescer demais, ou ser um podcast bem visto. Certo. Porque a ideia do podcast é essa, é que as pessoas elas vejam que a gente conhece do mercado. Então, um proprietário que está assistindo a gente, veja que a gente tem autoridade no mercado, nem daquilo que a gente está falando. A gente está falando porque a gente entrou no mercado ontem, ou então está falando só para vender, né? Que às vezes as pessoas só pensam no final das contas, que é a venda ou a alocação em si, no dinheiro em si. E a maioria das imobiliárias estão assim, principalmente as grandes. Só focado no final. Só focado no final. Alugou, beleza, aí acontece no meio do caminho um monte de dor, porque existe muitas dores na locação no meio do caminho, e aí não tem atendimento, não tem cuidado, não tem pós-venda, não tem nada disso. Né? Então, nossa intenção principal com o podcast é exatamente agregar valor nesse sentido. Não é, tem o podcast, nossa, não é essa nosso atendimento. É ter o podcast para que as pessoas vejam como que nós somos, quem nós somos e o que nós temos para oferecer. Entendi. Esse é o objetivo. Eu compro a sua ideia, acho que você deve fazer isso. O mercado está voltando um pouco para a gestão, viu? Uhum. Hoje você vê os grandes players do mercado, eles estão investindo em gestão. Com mentoria, imersão, consultoria, exatamente, cursos. E isso está se tornando uma tendência e é a tendência do mercado. Uhum. Porque aqueles que não se profissionalizar, aqueles que não se preparar para o mercado vão ficar para trás. E isso é fato. Estão ficando. Uhum. Então, assim, você que não domina, por exemplo, a gestão da sua empresa, como assim, finanças, você não sabe ver... por exemplo, uma DRE, você não sabe analisar gráfico, você não sabe ver lucro, você não sabe ver ROI. A pessoa não sabe, ela não sabe visualizar nada. Então, não tem métrica, né, de nada. Não tem nenhuma. Ela fecha o mês, ela olha ali quanto vendeu, quanto sobrou e muitas vezes... Pega o que sobrou? É isso que eu ia falar. Muitas vezes ela não tem nenhum prolabore definido. Ou seja... ela acha que o que sobrou é dela. E tá tudo bem, cada um tem teu pensamento. Só que se você não pensar como empreendedor, empresário, gestor... Investimento, né, por exemplo. Que o dinheiro que sobrou, ele não é teu, ele é do CNPJ, ele é da empresa. Você tem seu salário e você vai viver daquilo. E o que sobrou é da empresa. E até brinco, tá? Porque às vezes... A pessoa ela estipula um prolabore mais alto do que está sobrando para a empresa. E isso é um perigo. Por que é um perigo? Vai quebrar. O mês que você não conseguir vender o suficiente, você quebra, você entra no vermelho. Então precisa. E hoje em dia, a busca por aprimoramento em gestão, a busca por novos... novo crescimento, de saber como gerenciar melhor, de saber como lidar melhor com o funcionário, de saber fazer uma boa gestão de pessoas. Quem não busca isso... Trabalhar a parte técnica também do que você tem. Exato. E a gente abriu uma empresa de curso, né? A gente abriu um curso para dar mentoria e tudo. A gente partiu primeiro por aprimorar, né, a parte técnica dos funcionários, das novas pessoas. Então, hoje quem nos procura, a gente dá curso de como instalar ar-condicionado, como fazer a infraestrutura, como fazer limpeza e tudo mais. Isso tudo lá em Agudos? Lá em Agudos. A gente tem um lugar específico só para isso que a gente construiu do nosso jeito. Poxa, que legal. E aí a gente partiu para mentoria. Hoje eu tenho mentorado, né? Tenho mentorado no Rio de Janeiro, tenho em Jaú. Nossa, que legal. Que as pessoas me procuram e elas pedem para que eu ensine elas a fazer gestão. Porque é o que eu falei, a gente dá resultado. E hoje eles pagam para aprender comigo e com o meu irmão
como que faz a gestão do próprio negócio. Então, assim, a gente acabou se tornando uma referência. Então a tendência é se tornar o Flávio Augusto mesmo. Tomara a Deus, né? E aí a gente veio para Bauru. Aí aqui em Bauru a gente abriu a nossa loja, estruturou ela perfeitamente para aquilo que a gente entende como um showroom para clientes que querem comprar ar-condicionado. A gente tem um lugar muito bem estruturado. Hoje a gente atende aproximadamente 450 arquitetos, que a gente executa projeto deles. Puxa, legal, hein? Aí tudo isso, o nosso hoje pastor, né, que foi quem me chamou para estar à frente dos empreendedores, voltei um pouco atrás só para explicar como que eu mergulhei nisso. Ele falou, você tem um perfil para isso, gostaria que você assumisse a liderança dos empreendedores. E aí assumiu o desafio. E qual que é o propósito, né? Na verdade, o propósito final, aí a gente tem que sair um pouco do âmbito profissional e para a parte um pouco espiritual, que o propósito final é trazer pessoas para Jesus. Certo. Esse é o propósito, eu preciso falar isso. Até porque se eu não falar, depois meu pastor me cobra. Não, é isso mesmo. Eu preciso falar. Então, o propósito final é esse. Mas de que forma? Criando uma rede com vários empreendedores de várias áreas, de vários segmentos, que vão estar ali com a gente, se conectando, se relacionando, fazendo negócio entre a gente. Claro que isso não é uma obrigação, como você, né, acabou contratando uma pessoa que é ali do grupo, isso me deixa muito feliz. A ideia é elevar o nível de conhecimento do pessoal, né? Com palestra, com metodologia, com melhorias, com palestrantes, que nem dia 22 agora, quem vai palestrar vai ser o André Maldonado. Poxa, o cara tem uma vasta experiência, começou do zero, hoje é referência. Trabalha com seguro, né? Com seguro. E hoje é vereador na cidade de Bauru. Então, assim, é um cara que vai ter muita qualidade, muito know-how, muita expertise para estar compartilhando com a gente. Então, a ideia dessa rede de empreendedores, falando do fim, né, como trazer essas pessoas para Jesus, mas também que essas pessoas consigam melhorar o negócio delas. A gente tem ali pessoas, por exemplo, Caio, que são pessoas que não têm gestão financeira. A pessoa não sabe o que é uma DRE. A pessoa não sabe o que é uma EBITDA. A pessoa não sabe nem o que é fluxo de caixa, que é o básico do básico. A pessoa não sabe ler uma planilha e conseguir saber qual é o lucro líquido dela. Eu fico impressionado, porque assim, eu acho que você não deve conhecer, mas a gente tem um contador que ele é bem conhecido no mercado imobiliário. Nosso contador é o... Nossa, meu Deus do céu, agora fugiu da minha cabeça, ele vai me matar. Mas enfim. Corta essa parte. Pula essa parte. O Everton, isso, o Everton. O Everton. É que é tanto o Wellington que a gente até se perde. É o Everton. E o Everton, cara, sensacional. Ele conhece, assim, ele é um contador sensacional, cara. Um cara que auxilia bastante a gente, né? E ele sentou com a gente lá pra gente poder analisar os nossos números ali do nosso financeiro, né? E tudo. E ele falou assim, gente, vocês têm aqui tudo aqui da parte financeira. Olha, a menina que trabalha com vocês aqui, ela é excelente. Não pode perder. Então. Minha esposa, né? Não tá garantido. Então, não tem problema. A Bia também é minha esposa, viu? E ela é excelente mesmo. Como financeira, a Ana Paula é perfeita nesse sentido. Muito boa na gestão de finanças. Ela é bem rigorosa, né? Segura bastante. Na minha casa, costumo falar que quem é o cara que gasta é eu, não é ela. Ao contrário. Nossa, é difícil encontrar isso. É mais eu. E ele falou mesmo que ele trabalha com 640 empresas, mais ou menos. E ele falou, gente, é muito difícil você encontrar uma empresa que tenha um financeiro, que tenha estrutura, sabe do que vai sair, entrar, tem o fluxo, sabe o que tem de... já tem uma projeção, já sabe de como que pode fazer, como não pode fazer, enfim. Então, isso daí é uma coisa que realmente a gente percebe que o mercado está bem. Isso é de extrema importância, então você não cresce e, pelo contrário, você pode até quebrar. Por quê? Porque uma hora a conta chega e quando você vai perceber, você já entrou numa bola de neve ali que você não consegue mais sair, ou você vai viver na mesmice, que também é ruim.
Você quebrar é ruim, mas você viver também, sabe, naquela zona de conforto, onde você não progride, todo mês é o mesmo faturamento, todo ano é o mesmo faturamento, não tem uma gestão estratégica de quanto que eu vou crescer no próximo mês ou no próximo ano. Por exemplo, a gente quando vira o ano, a gente cria metas, na verdade a gente aumenta nossas metas e faz uma gestão estratégica de como que a gente vai fazer para alcançar aqueles números. Que nem esse 24 para 2025, a gente aumentou a nossa meta a 30% daquilo que a gente faturou o ano passado. Então, se 2024 a gente faturou X número, para 2025... a meta é um aumento de 30%. E como que a gente vai fazer para aumentar? Aí vem, né? Estratégia de vendas, redução de custo. Só que como que você faz isso? Com números. Aí você pega os números, analisa. A gente acabou de sair de uma reunião, faz as métricas. A gente estava lá conversando, a gente já identificou qual é a margem líquida nossa hoje. E quanto que a gente precisa, por exemplo, acelerar agora, tracionar agora para chegar nesse aumento de 30%, ou se já está aos 30%, se a gente agora só mantém, ou se a gente já muda a estratégia e já aumenta a meta para o próximo semestre. Tudo isso vem nos trazendo know-how e experiência. Então, um dos propósitos nossos é trazer isso para essa turma ali. É fazer com que eles entendam. Não, isso daí já é o nosso, é ouro. É ouro, é ouro, é ouro. Então a gente vai ter ali, por exemplo, uma palestra só falar de finanças. E aí vai ser uma pessoa com know-how mesmo, porque assim, por mais que a gente tenha experiência, a gente não é expert em todas as áreas. Então, para cada área, eu acho que tem que ser assim, uma pessoa que vive aquilo. Com certeza. Eu não vivo a parte financeira. Expert, né? Eu não sou expert em finanças. Eu sei analisar números, dados, mas montar gráfico, número, como chegou naquilo. De repente tem um fundamento, né? Uma coisa assim, é legal mesmo, uma pessoa que... E na nossa empresa é minha esposa que faz isso aí. Junto com um consultor nosso, que a gente tem um outro consultor terceirizado, que ele e ela trabalham em conjunto aí para poder chegar nos números e conseguir apresentar para mim e para o Henrique os valores, os números e como que a empresa está, e se está indo bem, se está indo mal, se precisa melhorar, se não precisa. E aí a gente trazer tudo isso para essa rede de empreendedores. Então... O meu sonho, meu desejo, minha vontade é ver que os empreendedores que ali estão de alguma forma colocando em prática o que é aprendido para que possam dar resultado. Porque de nada adianta você sentar, ouvir e não praticar. De nada adianta a gente, por exemplo, ouvir Flávio Augusto falando, Joel J, Caio Carneiro, e depois não colocar em prática. Não muda nada. Justamente. Os caras têm, assim, uma expertise fora do normal, fora da curva. Os caras bom mesmo. Você pega aí um podcast deles e assiste, você vê que traz uma riqueza para você. Demais. Mas se você não pegar um papel, uma caneta, anotar e depois praticar, de nada ajuda. A gente esteve em uma imersão há um mês atrás, eu e meu irmão, do Grupo Acelerador, que também é fantástico, do Marcos Marques. A gente fez uma imersão com eles lá das 8 até as 8 da noite, 12 horas. Acho que eu vi alguma coisa mesmo na sua rede. A gente foi lá, poxa, é muito insight liberado, é muita informação liberada. E aí você anota, chega pra trazer pra começa, empresa, né? E começa a praticar. Como isso é enriquecedor, né? Os caras deram uma aula de cultura, Caio. Pô, aí o meu irmão falou assim, rapaz, a gente vai ter que mudar muita coisa, viu? Que nem o que a gente não fazia e começou a fazer agora. Reunião de estratégia entre os sócios. Toda sexta-feira, 10 horas da manhã, a gente senta, avalia alguns indicadores e aí toma algumas medidas em cima daquilo, alguns planos de ações. Por exemplo, esse indicador aqui, como que a gente vai fazer para melhorar? De que forma? Esse aqui, de que forma? Como que a gente enxerga o mercado para os próximos anos? Porque a gente precisa, sabe... tem uma coisa que eu carrego bastante comigo, a gente precisa ter referências. Quando a gente começou lá atrás, a gente tinha referências de pessoas que estavam acima da gente. E o que a gente tinha que fazer para chegar até essas pessoas, o que eles faziam para chegar onde eles chegaram.
E algumas coisas a gente copiou, outras coisas a gente começou a fazer diferente. E hoje, as pessoas que a gente tinha como referência lá atrás, a gente hoje está como referência para eles. Então, assim... Nossa, legal, hein? Tá vendo? Cara, isso é sensacional. A gente recebeu recentemente no Som de Aplauso da Câmara Municipal de Agudos, no Som de Aplauso eu vi também. da Câmara Muito Municipal bom. de Bauru, cara. Na mesma semana a gente recebeu as duas. E isso pra gente é gostoso, porque assim, é um fruto Reconhecimento de do trabalho de reconhecimento do vocês. trabalho nosso. Claro, com certeza. Então a gente quer pegar tudo isso e trazer para a rede de empreendedores. E até convido aí as pessoas que vão assistir o podcast, que estão assistindo. E é aberto para todo mundo, não é só para a aberto igreja em para si. todo o público, não paga nada, é totalmente gratuito. Não é só para Mefir, pode ser para outras igrejas também. Pelo contrário. Não, tanto que eu sou de outra igreja. Acho que hoje Eu tô deve lá. estar, acho que 50% fora, 50% dentro. Hoje eu recebi mensagem de 3 pessoas novas que são de outras igrejas que querem Tá participar participando. também. Não é só para quem é de igreja, para quem também não é de igreja, é aberto para todo o público, para todas as pessoas que queiram empreender ou que já empreendem, mas que queiram melhorar, que queiram crescer, que queiram avançar, que queiram alavancar seus resultados, que queiram aumentar seu faturamento, que queiram aumentar suas vendas, que queiram fazer uma boa gestão de pessoas, de negócio, de estratégias. Vamos lá para a rede de empreendedores que eu Vale a tenho pena. certeza. A gente fez na última uma dinâmica legal de vendas. Uma reunião anterior a essa, eu dei uma breve passada sobre as etapas do processo de vendas da nossa empresa, Sim. como que a gente faz. Acho que é essa que eu tava, né? Isso, essa foi. Aí na anterior, você até ia, né? Depois aconteceu algum imprevisto, você não conseguiu ir. Não, teve uma segunda-feira que era que eu queria ter ido, só que eu não fui porque eu tinha reunião na nossa igreja. Aí foi por isso que eu não. Aí não deu pra eu ir. Então o que a gente fez? A gente pegou toda essa teoria na qual você esteve e a gente separou 6 grupos. Ah, verdade. Você falou que vocês iam fazer uma dinâmica. 6 grupos de acho que 8 pessoas por grupo. E aí cada um tinha que criar um produto ou um serviço com todas as etapas do processo de venda. Então, como que eles iam prospectar a gente, como que eles iam abordar a gente, como que eles iam apresentar, negociar, chamar para fechamento, entrar no follow-up, chegar no pós-venda. Poxa, legal. E aí eles tinham 15 minutos para criar o produto ou serviço e 5 minutos para apresentar e nos convencer a comprar. E assim, aí sai da teoria, entra na prática. Mas assim, a ideia é trazer resultado para eles. Só que assim, E também... traz, hein? Porque já traz muito já insight, traz. né? Teve um cara que conversou comigo na última reunião que ele falou assim, eu falei daquela técnica infalível, né? Não é que ela não é infalível, ela falha. Mas a gente nomeou como infalível porque dá resultado. Onde você faz um acordo com o teu cliente. Antes de você apresentar o produto ou o serviço, valores, forma de pagamento, você chama e faz um acordo. Fala, vamos fazer um acordo. Conversou, quebrou gelo, bateu um papo, deu uma risada. Agora vamos... Que é o famoso rapport, né? Isso. Não fala de serviço, não fala de produto. Quebra o gelo, troca uma ideia. Conecta com o cliente. A partir do momento que você se conectou com ele, fica mais fácil. Está conectado com o cliente, aí você faz a abordagem. Olha, vamos fazer um acordo? A gente pode fazer um acordo? O acordo é o seguinte, eu vou te apresentar o melhor produto, as melhores opções que faz sentido para você, baseado nas perguntas que eu fiz e nas respostas que você me deu. E ao final eu vou te apresentar o meu melhor valor, melhor forma de pagamento. E se fizer sentido para você e couber no teu bolso, você fecha comigo? Então, assim, a gente chama isso de técnica infalível. E aí teve um rapaz... Ele já basicamente já tá indo comprometido. Já se comprometeu. Você levou ele a se comprometer contigo. Então, No final, quando você tá falando para ele, e você começa a falar de valores, e ele fala, poxa, cabe no meu bolso. Ele já se sente na obrigação de que eu tenho que fechar. Porque, poxa, o cara fez um negócio bom para ele, a gente fez um acordo, agora eu preciso fechar. Todos vai dar certo? Nem todos, mas, cara, se você não tentar, como que você vai saber? E teve um cara que fez isso, ele falou, Herta, na última reunião, ele falou, eu fiz a técnica infalível e o cliente fechou comigo. Aí, eu falei, tá pô, vendo? sensacional. Legal. Mas assim, Caio, tem coisas praticou. Tem coisas que funcionam, gente. Funciona. Tem coisas que funcionam. E se você fizer realmente... É uma coisa neurológica, né? Sim. É um PNL. Isso, exatamente. Então, você acaba Exatamente. levando a pessoa a fazer aquilo lá...
induzindo. Induzindo, são gatilhos mentais, É um gatilho, exatamente. E um bom vendedor ele tem que ter, ninguém nasce vendedor, você se torna um vendedor, né? Uhum. São técnicas e conhecimentos e aprendizados que você vai ter. E aí a ideia é trazer tudo isso para a rede de empreendedores. A primeira reunião nossa com o pastor era fazer mensal, mas é quase que impossível. Porque primeiro que tem a minha agenda, mas tem a agenda das pessoas que participam também. E é legal ter um tempo bom mesmo, porque daí você já prepara para a próxima. Traz um conteúdo vez. Mais rico, sem correria, sem pressa. E outra, também dá tempo de você preparar as pessoas para aquela data, entendeu? Isso. E também cria uma certa ansiedade, né? Quando que vai ser o próximo. Exato. Aí agora a ideia também é fazer visitas. Uhum. E isso eu tô sendo cobrada, tá? As pessoas mandam mensagem, a pessoa só quer que você vai lá, faz uma visita, conversa, bate um papo, tenta enxergar o negócio dela de uma maneira diferente do que ela tá enxergando e tenta apontar algumas melhorias. É porque é sempre bom ter uma visão de fora, né? Tem um amigo que de lá se tornou amigo depois da rede, que ele tem um restaurante e a gente foi lá fazer uma visita, a gente fez uma visita. Primeiro uma visita informal, depois a gente fez uma visita técnica para entender a situação que está o negócio dele e o que a gente poderia melhorar para ele. Cara, e aí a gente enxergou uma oportunidade de melhoria. Conectei ele com uma outra pessoa, porque não era a minha área, era uma outra área de outra pessoa. Conectei ele. Eles fecharam o contrato. Que legal. E, poxa, o cara tá feliz. A pessoa que foi contratada também tá feliz. Não, eu vou te falar. E isso daí, você pensando na outra pessoa e nessas parcerias networking dessa maneira, você acaba gerando... É uma coisa meio espiritual, né? Sim. Pela generosidade, você acaba gerando mais coisas que voltam para você. É a lei da semeadura. Você planta, você colhe e vai. Mas enfim, a gente tá partindo pro final agora, Elton. É o transbordo, né? Você transborda na vida de pessoas e Deus transborda em cima da sua vida. Exatamente, gente. Então, é infalível isso daí. Quanto mais você transborda, mais Deus vai transbordar sobre você. Se você não transbordar sobre pessoas, não faz sentido Deus transbordar sobre você. Sobre a sua vida. Então, transborda, ajuda, estende a mão. Semeia, que aí o papai do céu lá vai, transbordar e você vai ver as coisas acontecer e você fala, cara, que jeito. Então já dá a sua mensagem final já desse nosso podcast aqui que a gente fez aqui, que a gente tá partindo pro final. Tá. Primeiramente, agradecer a Deus, não tem como, né, iniciar e finalizar sem agradecer a Deus. Ele tá acima de tudo, ele tá no controle de tudo. Eu chamo ele de CEO da Refrimag. Nas nossas orações eu falo, Pai, o Senhor é o CEO, então abre os meus olhos, faça eu enxergar o que eu não estou enxergando, me ajuda a fazer uma boa gestão, um bom negócio. Então, primeiramente, agradecer a Deus. Agradecer, né, a nossa equipe. Eu tenho sócio, que é meu irmão Henrique, que está aqui comigo, que me acompanha em todos os lugares que eu estou. Minha esposa, a Patrícia. Meu braço direito. Quem me incentiva e me apoia em tudo aquilo que eu vou fazer. Tudo que eu vou fazer, eu converso com ela e a gente toma a decisão junto. Para mim, assumir os empreendedores, eu tive o aval dela, porque eu fico ausente da casa, né? Ela que faz toda a parte financeira da empresa, ela que cuida. Então, obrigado para ela, obrigado pro meu irmão, obrigado a toda a nossa equipe, todo o nosso time. Te agradecer, Caio, pela excelente oportunidade. Obrigado por essa honra de poder participar aqui. E para quem nos ouve e que ainda vai nos ouvir, né, porque isso vai ser passado muitas vezes aí. Primeiro que acredite naquilo que Deus colocou no teu coração. Não tem como, Caio, não tem como dar errado quando você entende o que Deus colocou no teu coração. Então você sabe qual é o propósito daquilo que você vai fazer. Ninguém empreende por empreender, ninguém abre um negócio simplesmente por abrir, até porque por abrir não vai dar certo. Criar um produto ou um serviço novo só por fazer também não vai dar certo. Você precisa ter um propósito, uma meta, por que eu vou fazer aquilo. Então, acredite no que Deus colocou no teu coração, porque quando você tem convicção de que aquilo que você está fazendo foi algo que Deus colocou no teu coração e você faz com comprometimento, com educação, com zelo, com ética, com integridade, com princípios, valores, respeito, não tem como dar errado. A gente precisa ter fé,
acreditar que é possível, acreditar que o nosso Deus de antes é o mesmo Deus de hoje, é o Deus que abre porta, fecha a porta, é o Deus que abre o mar vermelho, é o Deus que faz o homem andar sobre as águas, é Deus que multiplica o pão, é Deus que transforma a água em vinho, é o Deus que ressuscita Lázaro depois de 3 dias morto. Amém. Então, assim, como que a gente acreditando em um Deus que é possível fazer todas essas coisas, não vai nos abençoar quando a gente quer fazer aquilo que Ele colocou no nosso coração. Então, o propósito não é meu, o propósito é dele. Amém. E se o propósito é dele e eu acredito e confio que Ele está no controle, não tem como dar errado. Só que tem um processo, né? E muitas vezes as pessoas param durante o processo. O processo ele é cansativo, é exaustivo. O processo não é fácil, a gente chama isso de dor do crescimento, né? Que é onde a gente está sendo preparado para receber aquilo que Deus tem para nossas vidas. E aí dói mesmo. Aí você vai fazer uma academia, dói. Por quê? Porque teu músculo não está preparado para receber aquilo. Você vai se fortalecer. Daqui a pouco 10 quilos não é nada, você já está pegando 20. Daqui a pouco 20 não é nada, você pega 30. Daqui a pouco 30 não é nada, você pega 40. Na nossa vida empresarial é a mesma coisa. Hoje a gente passa por um desafio, daqui a pouco aquele desafio não é nada, aparece outro, já não é mais nada, daqui a pouco aparece um outro ainda mais difícil, que também daqui a pouco já não é mais nada. Cara, e daqui a pouco nada mais te abala, nada mais te põe medo, nada mais te deixa ansioso. Por quê? Porque a gente sabe o propósito que a gente está fazendo. É Deus no controle, e quando Ele está no controle não tem como dar errado. Então assim, se Deus colocou no teu coração, vai. Mas também tenha certeza, né? Foi Deus mesmo que colocou? Foi. Então acredita, tenha fé, vai para cima, faz acontecer, é possível. Tem atitude. Tenha. Nada é impossível para aquele que crê. Então se você crê, acredita, vai para cima que vai dar certo. É isso aí. Tiago, né? Tiago que fala, se você tem fé, então me mostra sua fé com as suas obras. Exato. Né? Então a sua fé ela precisa se materializar pelas suas atitudes, pelas suas ações. Exato. Então quando você crê no Deus do impossível, você vai colocar isso nas tuas obras, né? Naquilo que você está fazendo no seu dia a dia. Então, seus atos vão demonstrar aquilo que você crê. Né? Exato. Perfeito. Exato. Quero te agradecer, Wellington, pela sua disponibilização aí com relação à agenda. Foi muito produtivo, muito bom. Fico também honrado de ter recebido você aqui, né? Um empresário assim bem sucedido aí das nossas cidades, né? Porque é Agudos, Bauru, né? E a gente fica muito feliz, muito agradecido mesmo por você ter dado esse espaço aí na sua agenda para ter vindo aqui conversar com a gente no podcast. Muito obrigado mesmo. E eu que agradeço. E, gente, é isso aí. Esse foi mais um Mizoncast aqui. E, não esquece que a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, a gente está também no YouTube Music, no Amazon Music, a gente está também no Apple, também no iTunes. Então a gente está em todas as plataformas aí de música, também estamos na plataforma aqui, que é o YouTube, aqui, que é a nossa principal aqui. Então você consegue ouvir a gente de onde você estiver, do carro, de casa, trabalhando, na academia, seja onde você estiver. Então ajuda a gente, clica aí no like para que mais pessoas tenham mais conhecimento desse trabalho nosso. Clica também para se inscrever aqui no nosso canal e também compartilha, porque eu tenho certeza que você cresceu com esse podcast aqui, junto com o Wellington. Então, eu tenho certeza que você tem alguém aí que está na sua cabeça aí que você precisa compartilhar sobre isso. E se você quer participar também da rede de empreendedores, dá um toque para a gente, pode escrever aqui no comentários que a gente coloca você lá no grupo lá e a gente vai se conectando aí, criando networking. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo Mizoncast.